Já parou para pensar de que maneira você pode fazer diferença na vida das pessoas? Na história de hoje a gente vai falar sobre isso, então não sai daí, Simplicidade já está no ar. Falar de temas difíceis é sempre um desafio, mas é necessário falar sobre eles. E por isso Simplicidade veio hoje conversar com dois parceiros de trabalho e também amigos que participaram de um projeto recente muito importante. A gente vai entender por quê. A gente está aqui com o Arthur e com o Raul. Obrigada por nos receber aqui, receber a nossa equipe aqui, para conversar sobre uma experiência que vocês tiveram recente, que é até delicada de falar. Porque o tema, né, é um desafio falar sobre isso. Foi um acontecimento que marcou muito o início do ano, né, e, enfim, se falou já bastante sobre isso, mas essa experiência de vocês, eu imagino que tenha agregado não só a vida das pessoas que participaram, mas a vida de vocês. Então eu queria... A proposta é essa hoje aqui, tá bom? Então... o público deve estar curiosíssimo, porque a gente não anunciou ainda do que a gente vai falar, né? Mas vocês participaram há alguns meses de um projeto chamado Projeto Brumadinho. Vocês foram até Minas Gerais e viram de perto o que aconteceu por lá, né? Como que começou isso, assim? De onde surgiu esse projeto? Que foi algo meio inesperado, assim como tudo que aconteceu, né? Mas a ideia surgiu justamente ao ver uma pessoa próxima levando alguns conhecimentos dela para ajudar na operação, né? A gente teve contato com o Gustavo Ziller, que era um palestrante que teve um evento agora próximo, né? E ele levou alguns equipamentos que ele tinha, né, de patrocínio para ajudar a operação, né, onde os bombeiros poderiam se localizar lá. E aí, vendo isso, a gente ficou pensando como nós, né, a gente poderia de alguma forma ajudar. Eu, por ser jipeiro, acabei pensando na hora assim, vou levar o jipe para a gente poder tentar acessar algumas áreas lá, mas isso, claro, que seria muito pouco, e depois, estando lá, a gente viu realmente que seria... realmente não seria isso, não teria nem como a gente ajudar nessa parte. E surgiu a ideia de tentar, de alguma forma, de algumas plataformas, algumas ferramentas que a gente usa aqui, formatar uma base de voluntários, né? Um cadastro de voluntários, porque a gente via que existia muito donativo sendo enviado, mas ele sem utilidade, porque realmente as pessoas lá não estavam precisando naquele momento de tanta doação, né? Então... As pessoas se solidarizaram, começaram a fazer suas doações aleatoriamente, exatamente, sem saber exatamente o que se precisava naquele momento. Foi o ponto que a gente tentou avaliar e pensou que seria uma estratégia de organizar esse tipo de ação, né? Porque realmente tinham caminhões e caminhões de água sendo doados e, na verdade, estava ocasionando outro problema, né? Para onde estocar esse material e para quem doar esse material. Vocês tinham, só para a gente entender, vocês tinham uma ferramenta que vocês usavam aqui na empresa e que ajudava na gestão. Isso, é uma ferramenta de cadastro, né, onde a gente tem um cadastro dos clientes e ele agrupa numa informação só. E aí vocês identificaram que isso poderia contribuir de alguma forma com as informações no local. Exato. A gente poderia formatar um banco de voluntários, onde as pessoas poderiam colocar suas habilidades, o período que ela estaria disponível para estar lá ajudando, e dessa forma a gente tentar melhorar essa organização. Só que a gente conseguiu esse contato com o Gustavo, né, e ele, de alguma forma, conseguiu nos colocar em contato com o capitão da operação, que seria o Capitão Fará.
que identificou que isso seria útil realmente. Não, na verdade ele nos mostrou uma outra problema. Demanda. Quando a gente levou isso para ele, que eu mandei a mensagem numa rede social para ele, ele logo respondeu, isso até foi bacana. Durante todo o período a gente acabou tendo esse contato só por rede, né? E ele nos disse, olha, não é isso que a gente está precisando, na verdade. Nosso problema é fechar a lista, né? E aí que veio a ideia de trazer para a base mesmo. E mandei mensagem para o Raul, acho que era noite assim, e disse, Raul, o que tu acha de a gente ir para Brumadinho? Mandei um mapa com a localização, né? O que tu respondeu, Raul? Cara, então, foi bem assim, foi no meio da noite, já no finalzinho da noite. Eu tava em casa e do nada veio uma mensagem, cara, vamos pra Brumadinho, vamos ajudar. Daí Eu entendi bem. Foi meio, mais ou menos assim, já mandou mapa e mandou mais ou menos ali como a gente ia fazer. Cara, vamos, né, pô, ajudar é essencial, assim, né, tipo, a gente faz parte dos nossos valores e topei. E a partir daí a gente começou a bolar ali o plano, o que a gente ia fazer, né? Mas tá, o que a gente vai fazer lá? Vamos ajudar só a ir com o Jeep e tentar acessar áreas lá? No primeiro momento era isso, né? E daí eu, cara, vamos, sem pensar muito, aceitei. E depois aí a gente foi ver o que a gente ia fazer realmente, né? Daí o Arthur entrou em contato com o Capitão Fará e a gente viu onde a gente poderia trabalhar, né? O que a gente poderia ajudar, tipo, com as soluções que a gente tem aqui, o que a gente poderia levar para lá, né? Ele tinha te repassado a necessidade de contribuir com a lista. Exato. Essa lista seria uma lista de Então, vítimas, aí quando a gente estava aqui, a gente não sabia exatamente o que era essa lista que eles estavam precisando, né? Então, mas foi o principal motivo de a gente realmente, aí sim, ter um fator para ir para lá, para a gente entender o que estava acontecendo. De qualquer forma, antes disso, a gente chegou e conversei com o Rodolfo, né, que ele é o responsável pela tecnologia aqui da empresa. Passamos o que a gente sabia, que era exatamente essa frase, né, precisamos fechar a lista. E aí a gente pensou, de alguma forma, como adaptar essa ferramenta, né, para a gente poder ajudar a fechar um banco das vítimas que estavam lá, né? Então, ele na hora disse, não, dá. Aí quando ele falou que dava, a gente pegou esse era a resposta que precisava, né? Já tinha a resposta do Raul, tua vontade e a disposição do Rodolfo de ajudar. Vamos continuar conversando sobre isso no segundo bloco, porque o primeiro já acabou. Fechou. Mas a gente eu tenho certeza que foram várias experiências que vocês viveram de uma maneira muito intensa e a gente vai contar para o público, então, continuar no segundo bloco. Então não sai daí, Simplicidade volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o Simplicidade de hoje. A gente está conversando com o Arthur e com o Raul, que trabalham juntos e que viveram uma experiência bastante intensa, diferente, né? A gente sabe que o pano de fundo disso é uma tragédia sem proporções. Só que é preciso falar sobre isso também, né? Acho que vale a pena falar porque não só pela contribuição de vocês, de alguma forma, mas pelo impacto que isso também gerou na vida de vocês, né? Imagino que vocês tenham saído diferentes dessa experiência. Depois a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas tem algo interessante nesse processo que vocês estavam contando como surgiu a ideia no primeiro bloco. Só que vocês foram de Jeep, né? Sim. Foram daqui... A gente não abandonou a ideia, né, a primeira ideia que surgiu na cabeça, né, porque justamente a gente não sabia o que ia enfrentar lá e, querendo ou não, o Jeep se torna um facilitador em alguns aspectos, né? A gente tem, apesar de às vezes ele nos deixar na mão, né, ele já me deixou na mão às vezes tão perto aqui. É possível isso, Era né? possível, mas eu confiei nele e eu acho que ele confiou na gente também
e graças a Deus ele nos foi um baita parceiro de viagem, não deixou na mão em nenhum momento, assim. Quantos quilômetros, quantos mil quilômetros? Bom, foram 2.800 no total, né? A gente saiu daqui umas 4h30 da manhã e tocou direto, fomos parar em Osasco no primeiro dia, né? Ficamos na casa de amigos da família, nos receberam muito bem lá e nos deram todo o apoio para a gente poder seguir no outro dia, também cedo, né? E chegamos em Brumadinho no segundo dia por volta das 2 horas. 2 horas? 2 horas da tarde. A gente chegou, queria muito chegar cedo lá para poder já começar a trabalhar, né? Porque a gente precisava ter esse primeiro contato lá, né? Vocês tinham porta aberta para colocar em prática esse sistema? Então, aí que está o desafio. Porque quando a gente chegou lá, a gente só tinha, né, o acesso com o Capitão Fará através das redes sociais. Não conhecia ele pessoalmente, não tinha um telefone. E quando a gente chegou em Brumadinho, a operação mesmo estava acontecendo no Vale do Córrego do Feijão, né? E para acessar essa área, o caminho que a gente fez precisava mais curto passar pela mina da Vale, a própria mina, né? E esse acesso só quem permitia era a Vale. Então a gente chegou lá, encontrou uma caminhonete, né? E essa caminhonete disse, se vocês tiverem um acesso, eu consigo levar vocês, uma autorização. Eu mandei mensagem para o capitão, ele respondeu também, mas a primeira barreira foi a policial, né? Ali a gente já ficou uma meia hora, eles, mas... Até porque é uma área bem restrita, né? Todo um cuidado, até, imagino, mas né? pelo acontecimento, né? Sendo dentro da Vale, estava muito mais restrito do que normalmente, assim. Então, passava por dentro da mina da Vale. Então, teve ali, os policiais já pararam a gente, perguntaram o que a gente queria ali, porque quem entrava era o pessoal autorizado, né? Tem um adesivo que colava no carro e entrava. E a gente contou a situação e tal, eles ficaram meio assim, a gente disse que veio a um trabalho voluntariado e tal, estava em contato com o Capitão Fará. E eles falaram, beleza, a gente pode liberar vocês aqui, mas lá na frente vai ter outra barreira da Vale, que daí lá precisa de autorização do pessoal da Vale. A gente, não, tranquilo, daí né, a gente ficou um tempão ali, acho que uma meia hora, e daí conseguimos passar por eles e chegamos até essa outra barreira da Vale, e ali chegou, né, o outro do limite. Então a gente entrou em contato com o Capitão Fará e falamos que estávamos ali, queríamos entrar e tal. E daí começou, né, tipo... Essa foi uma situação bem complicada, porque ali foi muito mais tempo. E a gente estava realmente com muita vontade de acessar rapidamente. Se a gente tivesse que ir por um outro caminho, a gente só ia chegar no outro dia. Então... Vocês tinham previsão de quanto tempo vocês iam passar lá? Tinha, a gente tinha um limite, porque a gente também precisava retornar para a realidade de vocês, exatamente. Né? Trabalho, enfim. Então, cada minuto lá era realmente muito precioso para a gente, né? Mas passando esses percalços aí, né? Esses obstáculos. Sim. Vocês, enfim, Chegamos lá. no QG, no local de onde saíam todos os comandos para a operação. Sim, né? Exatamente. Quando a gente chegou lá, já era umas 7h30, né? Foi realmente um cenário totalmente diferente que a gente já tinha visto, porque era realmente um cenário militar, né? De uma operação realmente muito grande. A base mesmo de operações estava acontecendo numa igreja, né? E ali o nosso primeiro intuito era conhecer o capitão e ver quais eram as necessidades. Quem está de fora nem imagina o que está acontecendo numa operação dessas. Muito grande, ela ainda não acabou, né? Mas na época que a gente foi, ela estava realmente muito grande. Eram mais de 10 aeronaves envolvidas lá, né? A estrutura totalmente diferente, assim, a cidade muito triste, muito, né? Realmente muito abatida. Ainda pior do que a gente conseguia ver. Não, era algo... Ali foi, assim, até então a gente estava numa viagem, né? Assim, por mais que o desafio era chegar lá, assim, a gente ainda não tinha noção do que a gente estava... Não, assim, uma coisa é ver pela TV, sabe? Quando a gente começou a entrar na Vale, que a gente começou a perceber uma coisa que realmente não fazia ideia, né? A dimensão é muito maior, né? A gente percebeu
na feição das pessoas, no próprio ambiente, estava uma coisa mais pesada, além de toda a destruição. É um local que acaba sendo muito pobre, né? É um local com pouca riqueza, assim, dá de ver que é algo com pouco recurso, né? Mesmo tendo a Vale ali que acaba sendo uma grande empresa, mas o local é totalmente... Então a gente chegou ali e o impacto foi muito grande, assim, a gente ficou até um pouco, assim, né, meio um pouco triste até, porque, né, é muito diferente da realidade, e chegando lá no QG, outro choque, né, porque é um ambiente totalmente militar, a gente não está acostumado, né, o nosso meio é outro e tal, e para ter o acesso, né, foi um limite ali, mas a gente, querendo ou não, a gente foi muito bem recebido pelo Capitão Não, Pará, isso né? é o grande destaque, assim, porque realmente os bombeiros fazem um trabalho que aí a gente começou a entender e enxergar o desastre também para um outro lado. Vamos falar mais sobre isso no terceiro bloco, que o segundo acabou. Mas a gente, por favor, vamos falar sobre isso, porque é importante mesmo. Sim. Acho que até a atitude de reconhecimento, né, de tudo que eles fizeram e ainda estão fazendo. A gente volta já, tá? Não sai daí, a simplicidade volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje. E, infelizmente, o último bloco, a gente está conversando com o Arthur e com o Raul. E um assunto que tem tantos detalhes, né? Tantas experiências, detalhes mesmo das experiências de vocês, né? A gente está contando aqui para o público que ligou a TV agora, da experiência de vocês terem ido para Brumadinho, testemunharem de perto uma tragédia que a gente viu em rede nacional e já foi impactado. Imagino vocês que viram de perto ali, né, os comandos todos da operação e, enfim, todos esses detalhes. Efetivamente, vocês chegaram no local de onde saíam tudo que era definido ali pelo comando saía dali. Como que foi isso, essa experiência? Então, desde quando a gente chegou, né, a gente começou a se reunir com o pessoal para entender o que eles estavam precisando. Então, quando foi nos colocado o desafio da lista, ali a gente entendeu. Existiam 3 listas diferentes. Existia a lista da Vale, existia a lista da Defesa Civil e a lista da Polícia Federal. Eram 3 listas que tinham conflitos, eram números diferentes e eles precisavam de alguma forma, para os bombeiros, sintetizar essa lista para saber de fato quantas pessoas eles estavam procurando. Então o desafio foi esse, né, criar realmente um banco único, onde eles tivessem mais informações sobre não só características, mas sim como hábitos, onde a pessoa poderia estar naquele momento, para poder cruzar as informações das pessoas que eles acharam, onde é que elas estavam, onde é que foi encontrada e conseguir traçar o mapa para as outras pessoas. Vocês tiveram liberdade, autonomia para trabalhar ali? Exato, então isso foi uma característica muito da equipe que estava lá, que nos deu essa abertura e confiou na gente para a gente conseguir realmente fazer o que a gente poderia fazer, né? Então, até houve troca de tropa, houve resistência nessa troca porque não nos conheciam naturalmente e realmente é um ambiente militar, é realmente um ambiente muito fechado, mas eles queriam também auxílio e apoio dessa tecnologia para poder melhorar e ter uma operação mais eficiente, né? Vocês tiveram resultado com esse trabalho? Então, depois de um período que a gente teve... Resultado efetivo no objetivo do trabalho. Exato. No último dia que a gente teve lá, a gente, depois de montar essa estrutura, a gente acabou aplicando ela com uma pessoa, né? Com 3 pessoas, na verdade. Mas a primeira foi a mais marcante e ali a gente viu que não estávamos preparados para aplicar a ferramenta, né? Porque a gente precisava de uma pessoa que nos fornecesse essa informação
e essa pessoa era uma parente próxima da vítima, né? Então, a gente primeiro vê números, né? Depois a gente começa a ver a lista, nomes, mas quando a gente vai para uma pesquisa e começa a entender mais que aquela pessoa era uma irmã da vítima, aí tudo muda, né? Porque realmente é algo muito próximo. E ali, essa primeira entrevista que a gente fez, depois de 15 ou 20 dias, a gente recebeu a mensagem de que aquela vítima havia sido encontrada. E a única informação tinha vindo dessa ferramenta que a gente fez. Então, isso para a gente foi uma emoção muito grande da equipe inteira, porque não foi só eu e o Raul que participamos disso, né? Tipo, contou com o apoio de cada um, né? Do Rodolfo, do Vitor, da Sara, que estava aqui na empresa e nos ajudou a fazer isso. Então, foi realmente ali foi a validação do esforço, assim, né? A gente falava nos bastidores sobre a importância desses profissionais, né? Que vocês conseguiram ver de perto, assim, o nível de comprometimento, de envolvimento, o profissionalismo. Como é que foi essa percepção, assim? É uma entrega muito grande, né? Eu mesmo nunca tinha presenciado um trabalho dos bombeiros assim de perto. E, cara, a gente ficou acampado, alojado com eles lá. Então, a gente acordava 5h30, eles acordavam 5h30 da manhã, iam para as buscas e faziam tudo que eles tinham que fazer e ficavam até meia-noite, meia-noite e meia, 1h, né? Até onde tem que ir. Incansáveis. Incansáveis. E com uma vontade muito grande de ajudar, sabe? Não tá fazendo porque tem que fazer. Dá de ver que quem é bombeiro, transcende, quem é algo... bombeiro, cara, é um dom, assim, eu dei muito valor nisso, é algo muito, muito humano, assim, sabe? E, cara, eu ficava muito encantado de ver eles, assim, era meia-noite, 1h da manhã, já eles acordados 5h30, né? E estavam lá ainda, não, a gente tem que dar um alento para as famílias, isso é o que motiva eles, sabe? Tinha uma área com cartinha de crianças que mandaram para eles, todas, tinham várias tropas, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Toda operação, antes de sair, todo dia eles pegavam uma cartinha dessa, liam. Então dá de ver que é algo muito além do trabalho, né? E muito mais humano. É muito mais a pessoa pensando na outra pessoa, pensando no próximo, né? Tanto que eles estão lá até agora, sabe? A operação não acabou, né? Ela baixou de... Quando a gente foi, estava em 328 vítimas, né? No total, entre desaparecidos e agora a lista já caiu para menos de 300, acho que está em 260. Continuam incansáveis. Existem 40 ainda desaparecidos e a operação continua. Para a gente finalizar o programa, essa conversa, né, que é também tão intensa, acredito, para quem vai compartilhar dessa história de vocês. Que lições, assim, ou que lição vocês trazem para a vida de vocês com essa experiência? Cara, a lição que eu tirei desde o começo, assim que eu cheguei lá e quando eu vi tudo e vivendo aquilo, que é algo muito triste, para mim foi bem impactante, assim, foi bem intenso, é que, pô, até onde vale a corrida atrás dessa ganância, né, tipo, do dinheiro? Porque, para mim, essa é a minha opinião, tá? Isso aconteceu por conta de pessoas que querem ganhar muito dinheiro, entendeu? E podia ser barrado isso. Podia não ter acontecido isso, de morrer 300 pessoas. Isso entendeu? Passava pela tua cabeça? Isso passava sempre pela minha cabeça, porque, cara, isso só aconteceu porque tem gente que ganha muito dinheiro e acabou sendo corrompido por esse poder, entendeu? Então, não precisava tantas pessoas terem sofrido, eu não precisava ter ouvido tantos relatos tristes como eu vi, eu não precisava ter olhado tantos olhares tristes como eu olhei, eu não precisava ter visto uma cidade embaixo da lama como eu vi, entendeu? Ainda mais que é uma cidade tão rica de minérios e que acaba sendo tirado o minério dali e isso não volta de maneira nenhuma. Era para ser uma cidade linda, Brumadinho, era para ser uma cidade turística. Então, eu vejo muito descaso e daí a lição que eu tiro é de empatia, de a minha relação com o outro, né? Então, isso que foi, pô, será que eu tô me doando ao próximo como eu devo? Será que as minhas ambições não estão atrapalhando os sonhos dos outros? Então, claro, a gente tem que ter ambição, a gente tem que saber onde quer chegar, mas eu acho que o respeito pelo próximo tem que prevalecer e em contrapartida disso que eu estou falando, o trabalho dos bombeiros mostra isso, né? Que ganham muito pouco, não tem um reconhecimento tão grande como deveriam e estão lá no meio da lama infectada, estão longe da família,
estão acordando às 5h30 da manhã e ficando até 1h, fora os voluntários também, né? Então é isso. É como tem um lado ruim, um lado obscuro, tem um lado muito lindo que é isso. As pessoas que doaram, os voluntários que não têm condição nenhuma, são pessoas pobres e estão lá se doando. Né? Barbeiro. A gente conheceu um barbeiro que viajou 300 quilômetros de moto para ir lá e cortou o cabelo da tropa inteira, cortou o cabelo da comunidade. Então é isso, cara. É pelo... Onde tem o lado ruim, também tem o lado bom, então a gente prefere ficar, né, com o lado bom, desse lado da esperança e que venha a não acontecer mais, né, porque perto da diplomadia tem outra barreira muito maior e que pode ocasionar uma tragédia muito maior ainda. Então, cara, é isso, a minha vontade é que isso não aconteça mais, que as pessoas criem um pouquinho mais de empatia, né, não percam totalmente esse olhar ao próximo. A ti, Arthur? Eu acho que o Raul consegue sintetizar isso de uma forma muito clara. É realmente isso, né? Essa fala do Francisco, né, que é o barbeiro que a gente conheceu lá, resumiu tudo isso, né? Da onde se extrai tanta riqueza, né, se deixa um estrago tão grande assim. Então, acho que é essa capacidade de a gente se transformar, porque se a gente não conseguir enxergar a esperança, a gente vai ser fadado ao caos, né? Então a gente precisa realmente enxergar isso. E realmente é uma vivência que a gente espera nunca mais vivenciar, né? Mas que a gente tenha sempre essa esperança de que o mundo realmente melhore. E é a questão de a gente fazer a nossa parte, né? Às vezes a gente acha que está muito distante, que a gente não vai conseguir resolver nada, mas não, acho que se cada um pensar em algo que às vezes do seu trabalho, do seu dia a dia, de alguma habilidade que tu tenha, tu consegue mudar, sabe? Tu consegue, mesmo que pouco, sabe? Porque a gente fez uma participação muito pequena, mas se entregar e se ajudar, eu acho isso que é a capacidade mais bonita, né, de tudo que a gente vivenciou lá. Muito obrigada por compartilharem. A gente sabe que é um assunto difícil, até para vocês abordarem. Relutaram um pouco para falar sobre isso, né? Mas eu acho que vale a pena, né? Porque dentro tem várias mensagens aí de incentivo para que as pessoas possam também fazer diferença. Muito obrigada, tá? Nós que agradecemos. Sucesso para vocês. Valeu. A gente agradece também a sua audiência. Você que esteve com a gente até aqui, não esqueça de compartilhar a Simplicidade lá nas redes sociais. Até a próxima história.